Olá, tudo bem? Eu sou a Márcia Ferreira e estou aqui para te contar sobre o Ano Novo Astrológico, que começa agora, dia 20 de março, e é uma data marcante, né? Assim como no mapa natal, é como se nós tirássemos uma foto do céu naquele momento e víssemos a correspondência, é a mesma coisa neste marco zero, neste ano novo astrológico. Nós também traçamos um mapa como uma foto do céu com as tendências do que vem pela frente. Então temos muitas coisas interessantes para falar. Vamos dar uma olhadinha? Muito bem, então, como eu falei, nós agora, dia 20 de março, segunda-feira, exatamente às 18h25, horário pro Brasil, o Sol ingressa no 0 grau de Áries, tá? Inaugurando aí as estações de primavera para o hemisfério norte, outono para o hemisfério sul. É o ponto zero, o ponto vernal da eclíptica. E é um ponto muito marcante, porque é quando a Terra começa um novo movimento de translação pela eclíptica ao redor do Sol. Então, como a gente parte desse princípio, dessa correspondência, assim como nós traçamos o mapa natal, né, uma foto de como estava o céu no momento daquele nascimento, este é um nascimento também. Então, é um momento extremamente marcante para a astrologia e que vai nos mostrar a foto do céu que nós teremos pela frente aí durante o ano todo zodiacal. Um ano a contar a partir de 20 de março. Então, vamos, claro, dar uma espiadinha neste mapa, né? Neste momento tão marcante. A primeira coisa que a gente vê quando olha para esse mapa, eu gostei muito desse ascendente Libra, né? É um mapa traçado para o Brasil, tá? Então, tudo que nós estamos vendo da tendência anual é para o Brasil. A Vênus, que é regente do ascendente, está numa conjunção exata com o nó do norte, né? Então é muito interessante a gente ver que o nó do norte está apontando para o nosso direcionamento, para onde nós temos que ir. O caminho é do amor, né? O caminho da estabilidade, o caminho do eros, do entendimento, das concessões, da pacificação, né? Que vai primar pela diplomacia, né? E uma Vênus em Touro, recém-ingressada em Touro, busca muita estabilidade. É para lá que nós temos que ir. O Nó do Sul está nos mostrando que nós ainda ficamos muito mergulhados nas intensidades, numa coisa mais de convulsão, né? Mais intensa mesmo, né? Densa também, tá? E vejam que este mapa, o equinócio está se dando somente 3 dias antes do ingresso de Plutão em Aquário, que é um ingresso também histórico, que durará 20 anos e que eu também vou falar aqui, já já, tá? Bem, então assim, é muito interessante a gente ver um caminho apontado aí tão claro, né? Depois nós vemos também um stellium de planetas em Áries. Vejam, Júpiter, Mercúrio, Sol, stellium é um conjunto, né? E também Quíron, tá? E ainda a Lua e Netuno, parece que ainda saindo daquele mergulho de peixes, né? Mais romanceado, sonhador, né? Buscando uma transcendência. Mas esta presença aqui em Áries é muito importante, nos falando agora de uma energia forte, assertiva, combativa, guerreira, de liderança, né? O que eu não vejo também como algo positivo. O planeta dispositor de todo esse stellium, que é o Marte, está bem cravado no meio do céu. E ele faz uma quadratura com o Sol. Estão vendo? Né?
E ele também se encontra num grau anarético, né? Aos 27 graus do signo de Gêmeos. É um grau que simboliza uma certa pressa para manifestar tudo o que restou e que precisa ainda ser expresso deste signo, deste arquétipo onde ele se encontra, né? Todo esse potencial, né? Então a gente vê uma energia forte, ariana, tanto pela presença dos planetas, assim como pelo Marte no meio do céu, no mapa traçado para a localidade do Brasil, né? E isso nos falando sobre ainda uma energia conflitiva ligada com as comunicações, com esse poder de veicular a informação de um lado para o outro, que ainda possa trazer muitos conflitos e desentendimentos, né? Principalmente porque este Marte está fazendo uma quadratura para o Sol do mapa do Brasil, né? Indicando que este também não será, nós devemos nos direcionar para uma pacificação, mas ainda temos vários conflitos aí para enfrentar, né? Mesmo porque este Marte também faz um quincúncio com Plutão, sinalizando de novo uma energia muito forte, que tem que transformar as coisas, que não é fácil, muito contundente, né? Mas, ao mesmo tempo, este Marte participa de um grande trígono com o nó do Sul e com o Saturno. Eu também gostei muito disso, porque isso nos diz que, através dessas lutas e desses embates, nós teremos uma concretização das metas, né? Uma canalização positiva para essa energia que combativa tão forte, né, para a construção e a concretização de alguma coisa. Notem também que o Plutão faz uma quadratura entre os nodos, né? Então, aqui nós temos os nodos e temos aqui um T-square com o Plutão, né? Isso nos indicando que nós estamos caminhando com certeza para mudanças muito profundas, de acontecimentos, como o Richard Turner se refere a Plutão, titânicos, massivos, potentes. Eu não tenho dúvida de que nós estamos colocando o pé nesse 2023 em grandes mudanças de paradigmas. Haja visto já, né? Porque ele está coincidindo com o ingresso de Plutão em Aquário. Então, é muito forte. Então, haja visto já a inteligência artificial aí chegando com tudo, chegando para ficar, né? Para haver alguma coisa tão potente, transformações tão potentes e massivas, haverão também lutos do que era antes, né? Perdas, transformações. Eu acho que este ano promete, gente, muitas mudanças se avizinhando aí, né? Vejam que o Sol ainda está ali numa conjunção com Netuno e Mercúrio, né? Quase no ponto médio, né? Ainda nos falando, nós precisamos de sonho, precisamos de buscar uma realidade mais compassiva, com compaixão, mais caridosa, ao mesmo tempo também sugere ainda algumas confusões com as notícias, com as conexões, com todas as comunicações e o inexorável poder das redes sociais que já estava demonstrado aqui, né? Poder das comunicações, da veiculação das informações. Vejam, acabamos de ter o ingresso de Saturno em Peixes e Plutão em Aquário nos últimos minutos, né? São os últimos dias de Pompeia. Daqui a 3 dias ele sai de Aquário, né? De Capricórnio e ingressa em Aquário. Também um grau anarético. Então, logo que ele ingressou em Capricórnio, em 2008, houve a quebra, toda aquela quebra econômica nos Estados Unidos, do sistema financeiro, que começou
com aquela bolha imobiliária e atingiu o mundo inteiro. E parece que agora que ele está se despedindo, porque Capricórnio sinaliza as instituições, né, o sistema capitalista, parece que de novo essa urgência dele cumprir isso, de destruir aí sistemas financeiros. Então, nos últimos dias, a gente já viu quebras de alguns bancos nos Estados Unidos. Tomara que seja algo controlado, localizado e que fique somente nisso, né? Só como uma pequena onda, tá? Bem, muito bem. Também vamos dar uma olhada no primeiro ingresso de Plutão em Aquário. Vejam que o mapa é muito parecido com o ascendente Touro, com a Vênus ali no ascendente, sinalizando de forma diferente, mas mais ou menos a mesma temática, de estabilidade, de buscar os acordos, mas nós temos algumas energias ainda muito disruptivas, né? Um Urano cravado aqui, isso também para o mapa do Brasil, cravado no ascendente, ainda indicando também muitas mudanças, e o mesmo stellium que eu falei em Áries, só que ainda com o acréscimo do luminar da Lua, tá? Então, acrescentando essa tônica ariana. Vejam que agora o Marte não está mais no meio do céu, mas está na casa 2, uma coisa que... aqui, olha, veja, a casa 2 ativando, né, assuntos da casa 2, a mesma quadratura para o Sol, a mesma quadratura dos nodos com Plutão e o mesmo trígono que eu falei. São mapas muito parecidos, né? O que mudaram foram as casas, mas que se manteve a temática venusiana, né, e taurina, e também mudou a Lua, né, basicamente. E quando a gente olha, a gente coloca esse ingresso de Plutão para o mapa do Brasil, a gente vê que é muito próximo, aliás, né, do mapa do equinócio, uma tônica na casa 2 da economia, né? A gente vê esse Marte sendo muito ativado, aqui ele está passando por quadratura de Plutão e este nó do sul se avizinhando aqui, chegando neste Marte, né? Ou seja, mudanças aí no sistema legislativo, né? A gente vê também o Saturno fazendo uma quadratura, se aproximando de uma quadratura com a Lua e com Júpiter, né? Alguma possível insatisfação, né, do povo, alguma frustração, né? O Marte em trânsito aqui, em oposição à conjunção Urano-Netuno do mapa do Brasil, né? Que também ativando questões da economia, de novo, né? E também da imagem do país. O Urano é regente do ascendente, e Netuno aqui há tempos que se opõe a Mercúrio, com tantas confusões nas notícias, nas fake news, tudo que nós já estamos presenciando, né? Assim como Plutão na casa 12 do Brasil, que já não é novidade, o Saturno bem colocado na casa 1 já, né? Nós sabemos que nós estamos passando por processos de muitas mudanças, isso a nível mundial, mas os últimos mapas do ano passado, do equinócio, todos os mapas que nós temos traçado para o Brasil também mostram esse Plutão na casa 12, né? Muitas mudanças, o Marte ativando aí o regente do ascendente, tá? Mas são mudanças que provavelmente trarão muitas transformações mesmo, profundas, né? Muitas mudanças de paradigmas, tá? Muito bem. Então, já falando desse ingresso de Plutão em Aquário, eu usei aqui a mesma imagem, porque todo mundo me pergunta
deste livro, né, que eu acabei de traduzir recentemente, Jung's Studies in Astrology, onde o Jung fala muito sobre esse novo aion aquariano, quando que vai começar a nova era, quando que vai começar a nova era. Então o que nós vamos ver agora é um filhote aí de uma palestra em que eu falo sobre isso. Mas voltando para este ingresso de Plutão em Aquário, vamos datar então este ingresso? Nós já olhamos a cara do ingresso ali, do equinócio, do mapa para este ano, tá? Só dando mais uma olhadinha, tá? Então, essa forte tônica ariana, com Marte, mas ao mesmo tempo existe uma busca para estabilidade e para uma acomodação e uma concretização das ações, né? Finalmente alguma coisa que, quando o Marte aí, em bons aspectos com Saturno e com o Nó do Sul, pode trazer uma boa concretização e sedimentação do que nós temos buscado enquanto nação, ok? Agora o Plutão em Aquário. Ele então ingressou em Capricórnio, como eu falei, quando teve o estouro lá da bolsa da rede imobiliária nos Estados Unidos, foi em 2008, e o Saturno ficou em Capricórnio também, em Aquário, desculpem, de 22 de março até 8 de março. E ele acaba de ingressar em Peixes. Quem não assistiu o último vídeo, convido você para assistir o vídeo anterior a esse, onde eu falo muito sobre o ingresso de Saturno em Peixes, tá? Então, é como se agora o Plutão ingressando em Aquário, né, sendo que o Saturno ficou esses 3 anos em Aquário, é como se o Plutão viesse terminar definitivamente com todas as questões sociais que foram levantadas durante esses 3 anos que o Saturno transitou em Aquário, né? Muito bem. Então, este marco, agora em 2023, o Plutão só fica no grau 0 de Aquário durante 3 meses. Mas este grau 0 de Aquário já é um grau bem marcado, porque lá em solstício, lá em dezembro de 2020, começou o novo ciclo sinódico entre Júpiter e Saturno. Após 200 anos em Terra, eles passaram assim. E agora, nos próximos 200 anos, estes encontros vão se dar em signos do elemento ar. Então, isso foi um grande portal para a nova era, né? Como Jung ficava tentando, e vários outros autores, quando vai começar a nova era, um portal foi esse, em dezembro de 2020. O outro portal, gente, está sendo exatamente agora, no dia 23 de março, com o ingresso de Plutão em Aquário. É um novo aion aquariano que está se avizinhando. Nós demos mais um grande passo nessa direção. Ele fica até 10 de junho nesse grau 0 que eu acabei de falar, que ele é super marcado, este grau 0, né? Daí ele reingressa em Capricórnio até janeiro de 2024 e depois ele volta de 20 de janeiro, daí ele já fica 6 meses novamente em Aquário em 2024, tá? Ele tem depois um bye-bye no final de 2024, bye-bye para Capricórnio, quando ele fica de setembro até novembro, e depois de 2024 a 2044, ele fica totalmente em Aquário, com 5 passagens por esse grau 0 que eu estou chamando a atenção de vocês. Olhem só que importante tudo isso, tá? 20 anos aí dessas mudanças de paradigmas. Bem, o Plutão em Aquário, primeira coisa, tá? Aquário é um signo muito mais coletivo do que Capricórnio, né? O Capricórnio nos falava, né? Já estou até falando no passado,
de uma expressão mais centralizadora, institucionalista, capitalista, voltada ao capital, ao território. Quando Plutão muda de Capricórnio para Aquário, ele muda para é um outro núcleo arquetípico, de conceitos mais amplos, de ideias, de princípios, né? De questões do ar com muito mais impessoalidade, questões muito mais ligadas à tecnologia e à internet. Sempre que Plutão ingressa em um signo, ele causa um tumulto, tá? Como eu falei, que foi em 2008, quando ele ingressou em Capricórnio. Aqui, ele está ingressando num signo fixo, e os signos fixos, eles são mais contundentes, eles são mais profundos, eles ficam. É bem como a gente explica, os cardinais dão início, mas os fixos mantêm, realizam, concretizam, tá? Então, vejam a importância deste ingresso. Então, nós vamos ter com certeza, muitas descobertas científicas, uma revolução do sistema econômico e social, uma revolução científica, social e política, temas geracionais. Ele vai marcar uma geração de 20 anos, é uma coisa com uma importância histórica, né? Que eles nunca nem vão entender em que mundo que a gente vivia antes, tá? Uma mudança nesses princípios mais institucionalistas, corporativos, nas formas de governar, muito com hierarquias verticalizadas, de cima para baixo, com controles. Não. Em Aquário, nós vamos sentir essa grande mudança nessa descentralização, numa distribuição maior de renda, por exemplo, energia elétrica, energia eólica, né? Uma coisa que, para que concentrar na mão de uma estatal? Nós podemos fazer isso mais acessível para o coletivo, para o povo, né? Por exemplo, as propriedades privadas, não digo que todas, né, que vai acontecer com todas, não precisa se alarmar, tá? Com todas as propriedades privadas, mas que nós vamos passar por vários esquemas novos de compartilhamento coletivo. Eu não tenho nem dúvida, né? Por exemplo, cohousings, né? As pessoas compartilhando atendimentos no mesmo condomínio, enfim, ou morando formando grupos, porque o Aquário nos fala muito dos grupos, né? Veja, quando Plutão esteve no signo oposto em Leão, foram os líderes da Segunda Guerra Mundial. Agora que ele ingressa em Aquário, qual vai ser a liderança? Vai ser dos grupos, das comunidades. Vai ter uma mudança. O poder vai mudar de mãos, né? Vão ter mudanças nesse poder. Então, muitos enfrentamentos, com certeza, de grupos e comunidades, né? Enfrentamento ao poder na mão de poucos, a desigualdade, as injustiças, as instituições, né? A gente vai ver isso aí a longo prazo, o grupo se impondo ao individual. Esse é o lema de Aquário. Então, a geração aí dos millennials, que nasceram por volta, próximo dos anos 2000, né? Pegaram esse Urano e Netuno em Aquário, que já tem um princípio coletivo e humanitário. Então agora, com o Plutão em Aquário, essa geração está aí com 20, 25, 27, 28 anos, né? No máximo. Essa é a geração que está ingressando no mercado de trabalho, que eles já vieram com esse printing, né, desse Urano e Netuno em Aquário. Então, eles que vão entrar aí, são eles que vão fazer a diferença no mundo agora, essa geração aí entre 20 e 30 anos. E vão pegar essa marca dessa transformação do Plutão em Aquário. Então, vamos dar uma olhadinha no histórico, porque pelo histórico de outros ingressos, nós podemos nos basear do que vem aí pela frente, né? Então, ele esteve em Aquário entre 1532 e 1554, no século XVI, mas já vinha vindo ali, desde 1517, a Reforma Protestante,
né, que foi um movimento reformista que surgiu dentro do cristianismo com Martinho Lutero, né? E era um monge católico que ele estava insatisfeito com a Igreja Católica, com algumas práticas da Igreja Católica, e ele quis propor uma nova teologia, tá? Em 1533, é um lado aí dark, porque o Plutão também destrói, né, gente? Não podemos esquecer disso. O Império Inca foi submetido por volta, né, de nada, nós estamos falando de coisas ali de eras, né, coisas, melhor, não de eras, mas de 15, 20 anos. Então, esse trânsito, a gente pontua um ano, mas foi ali, né, por volta dessa época. O Império Inca, ele foi arrasado, aniquilado e submetido ao cristianismo dos espanhóis, né? Massacrado, escravizado, devastado, assim, é uma pena, né? Em 1534, a reforma também um marco, né? Claro que as coisas não acontecem só num dia ou só naquele ano, mas é um marco da reforma anglicana com o rei Henrique VIII da Inglaterra, que com o pretexto, porque houve uma recusa do Papa em aceitar o seu divórcio da rainha espanhola, né, Catarina de Aragão, então ele rompe com a Igreja Católica e cria a religião anglicana. Vejam que foi uma transformação profunda e de algo que veio para ficar, que são assim os movimentos plutonianos, né, coisas que vêm para ficar. Em 1543, o Copérnico vira e fala, olha, vocês acham que a Terra não é o centro do sistema solar, mas não é, tá? É o Sol que é o centro do sistema solar, que foi extremamente atacado, porque ele mexeu com a ferida narcísica do ser humano, que queria acreditar que éramos nós, né? Que o Sol girava ao redor da Terra, tá? Um outro ingresso no século XVIII, entre 1777 e 1798, com muitas revoltas e revoluções, né? De 1760 até 1840, a Revolução Industrial, um processo histórico que foi desenvolvido, mas que teve início na Inglaterra, também antes e depois, né? Veio para ficar. De 1776 até 1783, muitas revoluções nos Estados Unidos buscando a independência da Inglaterra. Os Estados Unidos não aceitava mais ser colônia da Inglaterra. E aí foi também feita a primeira Constituição, selou as bases da democracia moderna, de como nós a conhecemos até hoje. Em 1781, a descoberta de Urano alterou também a cosmologia. 1789, a tão famosa Revolução Francesa, o povo da França se revoltou com o poder concentrado nas mãos da monarquia, uma monarquia ditatorial, né? E em 14 de julho, que é a data que eles comemoram na França, né? Foi a famosa, eles invadiram a Bastilha, a queda da Bastilha, né? Pensem, multidões de pessoas, uma coisa muito aquariana, se rebelaram contra estes que estavam no poder, que é o Plutão, simbolizando Plutão e gritando igualdade, né? Liberdade, fraternidade, lemas aquarianos. A mesma coisa no Brasil com a Inconfidência Mineira, né? Contra o domínio português. Vejam só que simbólico que é tudo isso, né? Então, acho que nós vamos ter realmente muitas mudanças. Podemos pensar, pelo lado positivo, que essa geração que vai vir aí, talvez eles tenham uma dificuldade de entender como nós víamos o mundo até hoje. Sabe aquela pergunta, como era o mundo antes disso mesmo? Assim como os nossos filhos, né? Perguntam, como que era o mundo antes de celular, né? Antes de filmadora, como é que vocês não tinham nada disso? Como é que pode? Nós estamos passando por uma mudança desse quilate agora, tá? Então, o self-driving, o carro que dirige sozinho, já está tendo aí, parece que foram fabricados mais de 100
veículos no Japão, né? A Honda, né? Os robôs nesse pós-humanismo, os robôs andando na rua, né? Andando na rua, dentro das casas, fazendo serviços, né? Com certeza, eles vão estar cumprindo tarefas aí de entregar mercadorias, enfim, uma crescente substituição ao humano, assim como nós vimos mesmo, quem é mais antigo, na época dos Jetsons, né? É uma era aí de um pós-humanismo, né? Que já foi tantas vezes retratada, já tem Alexia nas casas, não é verdade? E as impressoras 3D, deixa eu sair um pouquinho da frente aqui, construindo casas, né? Parece que cada vez mais rápido agora, parece que já se consegue construir casas de 60 metros quadrados em 24 horas, assim, uma loucura, né? Que elas saem pelo custo de $4.000 somente. E os drones como veículos mesmo, isso mais Jetsons ainda, não levando só mercadorias, mas como veículos, né? E como eu falei inicialmente, a inteligência artificial vindo totalmente para ficar, não tem mais volta, gente, mas nós vamos sentir muito neste ano de 2023, né? Executando tarefas complexas, né? Já vinha se anunciando agora com o GPD, né? Uma coisa assim, eu até me inscrevi lá, né? GPT, uma coisa assim. Bom, muitas inovações. E como é do feitio do Plutão, sempre de uma forma invisível, né? O Plutão, ele age, ele tinha um manto, o Hades, né? Tinha um manto da invisibilidade. Então, essas coisas que a gente não vê, e quando vê, já estão aí, nos dominando. A inteligência já está aí, controlando tudo, mas veio subterraneamente, sem que a gente se desse conta do quanto isso já está se infiltrando, né? A biometria já virou também lugar comum no nosso dia a dia, né? Essa análise das características físicas, né? Para identificar as pessoas, que tem grandes controvérsias sobre isso, né? E também a biotecnologia já vinha lá desde a ovelha Dolly, agora seres modificados por laboratório, né? A tecnologia para retardar envelhecimento, né? O ser humano vai transcender a biologia pela tecnologia, essa biotecnologia. Então, às vezes, não é só funcionário de fábrica perdendo emprego para robôs, médicos também, com inteligência artificial criando os textos, advogados, né? Várias profissões aí podendo ser o humano sendo substituído, né, nesse pós-humanismo, tá? E a bioenergia, que já está aí também, e agora cada vez mais forte, né? Essa matéria orgânica produzida pelos seres vivos sendo utilizada para gerar energia, né? Biomassa, né? Que é chamado isso. Então, para gerar calor, eletricidade, combustíveis, para o bem do planeta. Bom, o que eu tenho para falar para vocês hoje é isso. O mundo será completamente diferente e a marca dessa profunda transformação, vocês se lembram lá no mapa que nós vimos o Plutão aqui como planeta focal entre os nodos, né? Quer dizer, transformações que vão vir para ficar. E para elas virem para ficar, outras estruturas irão fatalmente ter que se transformar. Tá ok? Bem, era isso. Era isso que eu tinha para falar para vocês hoje. Desejo que vocês continuem com a gente. Por favor, inscrevam-se no nosso canal. Nós estamos toda semana trazendo novidades aqui, sempre procurando trazer um bom conteúdo para você, tá? Fique com a gente, então. Um abraço.